fugindo de esse. Nosso convidado é forte, veloz e provavelmente vive com a lombar dolorida. Ele que não foge da raia, mas foge da defesa. Vem pra cá, José Maynard. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo E certo? aí, pessoal? E aí, José? Tudo certo contigo? Tudo tranquilo, mano. Como é que foi o treino hoje? Puxa. Olha, puxado, como sempre. O treinador tá pegando pesado com a gente. Mas é isso aí, tem que ser cada dia melhor. Vocês estão treinando, vocês, né? Como se não estivesse treinando pra Taça Brasil, que foi passada agora, Isso. classificada. A gente vai jogar a Taça Brasil, que é uma competição a nível nacional. É a segunda vez que o Dragons participa dessa competição. E então agora, faltando menos de um mês aí, a gente está aumentando cada vez mais o nível dos treinos. E agora, foi em junho, a gente participou, o Dragons, no caso, participou do campeonato do Gaúcho do Brasileirão, Do regional. do regional, em Blumenau, Santa Catarina. Como é que foi a experiência? Acho que uma experiência que vocês nunca tinham, a gente nunca tinha visto antes, que foi ter ganhado do Croco. Como é que foi assim, quando você viu que a gente ganhou do Croco? Qual foi a tua reação? Cara, no ano passado, na verdade o Dragons joga esse campeonato a nível regional desde 2022. Em 2022 a gente foi quarto colocado, e em 2023 ficou em terceiro lugar, ganhou medalha, segundo pódio. E em 2024 a gente foi com o time do mesmo jeito, tudo igual, e ficou em penúltimo lugar. Ficamos em 13º de 14 equipes. Então, para esse ano, a nossa expectativa era baixa, vamos ser bem sinceros, assim, de penúltimo colocado para cair num grupo que tinha o terceiro melhor time do Brasil, que é o Croco, que é o Curitiba Crocodiles. Então, a nossa expectativa não era muito alta. E aí a gente vence o primeiro jogo, vai enfrentar eles, tem muita expectativa, e as coisas começam a dar certo, e quando eles viram, eles não tinham mais como voltar atrás, a gente já tinha aberto uma boa diferença. E eu acho que todo mundo, você estava no banco de reserva, ali no sideline, né, enfim, todo mundo foi percebendo que ia dar. E aquilo começa a pensar assim, será que isso aqui é real? Será que realmente nós estamos vencendo um time desse nível? E quando o jogo terminou, assim, até foi uma das poucas vezes que eu chorei, né, a falar sobre uma vitória. Foi incrível. E há quanto tempo que o Dragons existe? Quando que foi fundado? O Dragons foi fundado em 2012, fevereiro de 2012. Ele começou porque a gente, eu, na verdade, dei a ideia para os guris da gente assistir um jogo, que era o Super Bowl, que é a final do futebol americano convencional. E aí eu convidei os meus amigos para assistir, então nós éramos 5 pessoas assistindo o jogo. A gente assistiu, não entendeu nada que estava acontecendo na tela, a gente não sabia muito, mas a gente achou da hora, a gente achou muito legal. E a gente resolveu comprar uma bola, compramos uma bola, a bola veio furada, a gente sempre conta essa história que a bola veio furada, a primeira bola do Dragons estava furada, mas mesmo assim a gente começou a treinar em 4 pessoas, e com o tempo foram aparecendo mais pessoas, e até se tornar o que é hoje. Você já era professor de educação física nessa hora, Quando o Dragons começou, 2012, foi o ano que eu entrei na faculdade. 2012 foi o primeiro ano que eu entrei na faculdade. Eu me formei em 2015. E em 2028, o flag vai ser uma das modalidades da Olimpíada, correto? Correto. Você acha que, assim, futuramente, alguns dos nossos jogadores, alguns dos nossos dragões têm a possibilidade de estar na seleção brasileira? Olha, eu acho que com toda certeza. Até agora a seleção masculina está jogando um torneio, a seleção masculina de flag, e todos que estão lá jogando a gente conhece. São pessoas que a gente convive nos campeonatos, que a gente joga contra elas, então dá para dizer que a gente está no mesmo nível dessa galera. A gente joga contra os melhores e a gente se torna um dos melhores por tabela. Então, assim, é bem possível que um dia um dos nossos jogadores esteja na seleção de volta. A gente já teve um jogador da seleção, que é o meu irmão, né? O Josias. O Josias já participou da seleção brasileira de flag. Então pode ser que um de nós retorne, e eu não me surpreenderia em ver algum jogador do Dragons nas Olimpíadas de 2028. Você acha que tem a possibilidade? Então? Eu acredito que sim. Eu acredito que é bem viável. Basta a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, tendo bons resultados, e
e aí os treinadores olharem pra gente. Né? Além do Josias, a gente teve mais 5 jogadores que foram convocados para a seleção regional aí, dos 3 estados do sul do Brasil aqui. Então, assim, o Dragons já teve bons nomes ali e pode voltar a ter. Agora vamos 4 perguntas que ninguém faz. Então, Se você pudesse contratar um personagem fictício para o time, qual seria? olha, nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que o Flash seria uma ótima aquisição, porque ele poderia correr uma rota muito funda e só receber a bola lá no fundo, né? Não tinha pensado no Flash, mas realmente. Como ataque e se fosse para defesa, quem seria? Para defesa, cara, talvez o Homem-Aranha, porque aí ele poderia jogar a teia e pegar a bola em qualquer lugar que ele tivesse, o ataque não ia ter muita chance. Qual a maior treta de bastidor assim no camarim, no vestiário que já teve? Cara, treta. Uma briga, ou nunca, tipo assim. Claro que sempre vai acontecer algumas desavenças, somos várias cabeças pensantes e nem sempre uma concorda com a outra, então acontece de dar algum desentendimento. Sério, não tem muito, mas eu vou te contar uma história engraçada sobre uma briga que nós tivemos, que foi com o Todinho. Quando a gente jogava ainda outra modalidade, que era o futebol americano convencional, que a gente vê na TV, equipamento e tudo mais, a gente tinha a galera mais pesada, vamos dizer assim, que era o pessoal que ficava na linha, né? E essa galera, normalmente, chegava na hora do treino, eles eram o que corria mais devagar, se poupava um pouco e tal. Só que um dia, um deles resolveu aparecer com o Todinho no treino. E quando ele tirou o Todinho de dentro da mochila, o outro, que era companheiro de linha dele, queria um gol dele, ele não queria dar. Cara, eu nunca vi 2 pessoas com 120 quilos correr tão rápido quanto um correndo atrás do outro para tomar um gol de Todinho. Foi a corrida mais rápida que eles deram na vida dos dois hoje. Pega um Todinho e bom. Não, com certeza. Fez eles correrem mais do que eles correram na vida inteira do treino deles. Fica a dica para os campeonatos, tem um Todinho. E o Todinho sempre ajuda. Tem torcida organizada ou só as mães e namoradas do time? Cara, já teve uma galera que foi lá torcer, mas normalmente é familiar, as namoradas dos jogadores, é os que mais apoiam. Os pais, principalmente, sim, nós temos 2 pais ali que são quase nossos treinadores de apoio ali, né? Que é o Tonho Cacheta, pai do Anderson Rossoni, e o Carlão Bortolano, aqui da Mega System, que é o pai do Gabriel. Os dois estiveram em todas as viagens do time, desde que o time foi fundado, esses dois estão sempre juntos com a gente. Então tipo, como é que chama? Eles são quase auxiliares, eles são quase treinadores. Agora a gente falou em namoradas, já vou entrar no assunto. Agora o Dragons esse ano fundou o feminino. Isso aí. E tem alguma previsão assim de quando vão ir para o campeonato? Como é que tem os treinos? Olha, por enquanto a gente está bem no começo, a gente está na primeira fase, vamos dizer assim, que é captar meninas, fazer elas treinarem, conhecerem mais o esporte, né? Porque algumas delas são namoradas dos jogadores, então elas já tinham uma noção, porque viam um namorado jogar, mas tem meninas também que nunca tinham visto o esporte e que entraram no time para conhecer. Então agora, nesse primeiro momento, a ideia é focar em treinar elas e ensinar bem o esporte. Para daí sim, quem sabe pro ano que vem, já pensar em colocá-las em jogos, em amistosos e futuramente aí para campeonatos e representar o Dragons também na categoria feminina. Fica um convite já, se você é menina e quer participar do Dragons, chama o pessoal. O que é mais difícil, arrancar uma flag do adversário ou um ex na vida? Olha, acho que eu sou ruim tirando flag, mas eu acho que um ex da vida é pior. Já xingou o juiz por algo que você sabia que estava errado, mas você ficou dizendo que não era errado? Bastante vezes, mas às vezes é para pressionar um pouco e tentar reverter a situação, mas acontece. O Dragons, desde que a gente entra, toda reunião que tem depois do jogo, você tem uma história para contar nova que a gente nunca ouviu.
qual que é a história assim, tipo, mais engraçada, não sei se mais engraçada, mas que mais te marcou em campeonato ou durante treinos e coisa? Cara, a história, assim, todas as histórias que a gente tem do Dragons, eu sempre brinco com os guri que, com certeza, na hora é muito mais engraçado a gente estar vivendo. E depois, quando a gente vai contar, quando ainda está fresca, é uma coisa. Então, assim, talvez eu vou contar agora não seja tão engraçado quanto foi na minha cabeça no dia que aconteceu. Mas a minha história preferida, eu sempre digo para os guris que aconteceu em 2014. Cara, nós estamos em 2025. O futebol americano é um esporte que hoje virou gigantesco no Brasil, tanto que já são 2 anos que a NFL traz uma partida para o Brasil, né? Hoje a galera tem muito mais entendimento sobre futebol americano e sobre flag, enfim. E mesmo assim, se eu chegar para alguém e disser assim, eu jogo como quarterback, talvez a galera não vai entender muito bem o que é quarterback. Em 2014, quando nós fomos fazer nossa primeira seletiva para conseguir novos jogadores, a gente teve a brilhante ideia de passar nas escolas, conversando com o pessoal para quem queria fazer parte do time. E a nossa brilhante ideia foi que a gente ia se apresentar falando as posições que nós jogávamos. Então imagina, se hoje a galera não sabe o que é aquela posição, em 2014 a galera não tem ideia, mas a gente teve essa ideia. Então nós entrávamos na sala, nós éramos em 5, e a apresentação acontecia assim, eu dizia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Josiel, eu sou quarterback. Aí eu passava para o Gabriel falava Gabriel, running back. Passava para o Anderson falava Anderson, safety. Passava para o Lois falava Lois, kicker. E o último era o Marcos Paulo, que era defensive end. Era esse o nome da posição dele. Ok, toda sala que nós entrávamos, nós falávamos a mesma coisa e depois falava sobre que nós tínhamos um time, que nós precisávamos de mais gente, quem queria fazer parte. Tudo estava correndo bem, até que a gente vai no serviço dar os outros, entra numa sala, e isso me marcou tanto que eu sei exatamente qual sala é, eu lembro da posição que as cadeiras estavam, como os alunos estavam, onde estava o quadro, como que nós nos posicionamos na frente dos alunos. E nós nos posicionamos nessa sala, servindo aos outros, e começamos com a nossa apresentação. Josiel quarterback, Gabriel running back, Anderson safety, Lois kicker, Marcos Paulo defensive end. Quando o Marcos Paulo fala defensive end, o primeiro guri que está na primeira cadeira do lado do Marcos Paulo fala assim, se assusta. E aí ele vira para o colega de trás, criança, tinha 13, 14 anos, pega o tubo de trás assim e fala, você ouviu o que ele falou que ele é? Aí o outro falou, não. Ele falou assim, ele é deficiente. E aí, só que isso ele falou num tom alto que nós ouvimos. Só que nós estávamos no meio da apresentação, a gente continua. Quando a gente sai para fora da sala, o Marcos Paulo vira para nós e diz assim, vocês viram que o guri me chamou de deficiente? E nós falamos, nós vimos. Daí vimos, né? Demos risada e tal. Seguimos a vida. Beleza. Isso era de manhã ainda. De tarde nós passamos nas escolas, fizemos toda a apresentação. De noite passamos nas escolas, fizemos toda a apresentação. E nós estávamos no ensino médio, lá no Centro dos Caminhos. Faltavam 3 salas para nós passar nas 3 salas e terminar. Não terminava todo o nosso trabalho do dia. Nessa antepenúltima sala que nós tínhamos que passar, tinha um colega de time nosso. E não sei por que a gente resolveu relembrar a história do deficiente. E nós contamos para ele o que tinha acontecido lá no Servindo aos Outros. Beleza, contamos, demos uma risada e tal. Vamos lá, gurizada, nós falta mais 2 salas e terminamos. Quando a gente entrou na penúltima sala, aqui ficou adendo. O Marcos Paulo, inclusive o Marcos assiste esse vídeo porque eu tenho muita saudade dele, porque o Marcos Paulo é um cara que ele é aquele tipo de pessoa que se tu falar água de um jeito meio engraçado, ele já se mija na risada. Então assim, para ele começar a rir, não demora muito. E o pior de tudo é que a risada dele contagia a gente, e a gente começa a rir junto. Então a gente entrou na sala, se posicionou, estava com a história fresca na memória, e começamos a se apresentar para a galera.
Josiel Reinhardt, quarterback. Gabriel, running back. Anderson, safety. Lois, kicker. Quando chega a vez do Marcos Paulo, ele fala: Marcos Paulo, defensive. E começa a cair na risada. E quando ele cai na risada, nós 5 começamos a rir. E rir. E aquela galera olhando pra gente, tipo assim, quem que são esses malucos aqui? E aí a gente fica tipo uns 30, 40 segundos rindo sem parar, os 5, que só nós entendemos a piada. Aí eu respiro fundo e digo: gurizada, Deus, vamos lá. E aí a gente continua a nossa explicação. Mas ainda faltava uma sala. E aí eu saí para fora, aí eu responsável, né? Disse para a galera, é a última sala, nós vamos para casa. Se concentra, não vamos dar risada, vamos fazer tudo certinho. Entramos, começamos. Quarterback, running back, safety, kicker. Quando chega no Marcos Paulo, dessa vez ele não consegue falar nem o nome dele. Ele fala Marcos e já começa a rir. E ele começa a rir, de gargalhar. E nós começamos a rir. E nós não parávamos de rir mais. Tipo, ficamos cerca de 1 minuto, 2 minutos rindo. Aí quando eu respirei, eu disse assim: nada, deu? Vamos se concentrar e vamos falar aqui. Porque, cara, que nem eu disse, hoje o Dragons é mais conhecido. Só que em 2014... ninguém sabia quem nós éramos. E nós estávamos lá para apresentar o time para a galera. E aquela galera que estava naquela sala ali, nunca ninguém veio fazer parte do time, porque eles devem ter olhado para nós 5 e pensado assim: esse bando de imbecil aqui, rindo do nada, tipo, sem motivo algum. E aí nós respiramos, respira, é a última sala. Nós respiramos, quando nós respiramos, o Marcos Paulo larga sabe que é para quebrar de novo, e aí voltamos para a risada. A gente não conseguiu terminar. Eu tive que dizer para a galera, sabe, pessoal, desculpa, é uma piada interna, a gente está rindo aqui, mas desculpa, não tem como nós continuar. E a gente teve que parar por ali, cara, porque não tinha. A gente ficou 2, 3 minutos rindo na frente das pessoas e as pessoas não entenderam nada que estava acontecendo. Porque imagina a situação, porque você sabia que era piada. Sim, tipo, nós sabíamos, mas a galera tava olhando, tipo assim, quem que é esse cara que vem aqui falar com nós e não consegue falar com nós, que não falou nada na frente da gente. Sabe? Foi um momento em que eu nunca vou esquecer a sensação, porque a gente tava começando, né? Era o começo do time e a gente deu essa bola fora. Seria incrível se alguém dessa turma pudesse estar assistindo e comentar qual foi a reação. E lembrar, né? Agora você falou de quarterback. Hoje você é muito bem comprometido, mas assim, na época de solteiro, inclusive os solteiros de hoje, ter o uniforme do Dragons ajuda a conquistar a consagrada? Ajuda. A gente vê assim, muito. Hoje o time tem uma estrutura melhor, tudo é mais bem organizado. Mas no começo, quando a gente fundou o time, tinha muita galera que vinha, entrava no time, mandava fazer o uniforme, dali a pouco a gente saía, dava uma volta por aí e encontrava todo mundo de camiseta, ia nas festas de camiseta, tipo assim, era para mostrar, eu sou do Dragons e tentar ter um status ali, né? Não que seja grande coisa, mas tipo, mostrar, eu faço parte do Dragons. Então ajuda. E em ritmo de Taça Brasil, na última Taça Brasil, teve uma história, não sei se foi indo pro hotel ou no aeroporto, que vocês se perderam, uma coisa assim, não lembro. Teve os guris que entraram num carro desconhecido. Acho que é essa a história. Na verdade, sim, para ir na Taça Brasil, na última vez que a gente foi para São Paulo, a gente foi com 2 voos diferentes. Uma parte da galera foi mais cedo, era de manhã ainda, pegava um voo, e a outra parte foi de tarde, 2 horas da tarde. E aí essa primeira leva que foi para São Paulo, quando eles chegaram, 90% da galera nunca tinha viajado de avião. Então quando a gente chegou lá, quando essa primeira leva chegou lá, não era o meu grupo foi o que foi depois,
Mas o que contaram para nós foi que eles chegaram lá. E, cara, quem já foi no aeroporto, essa foi a primeira vez que eu fui, quando tu chega no aeroporto, fica falando o tempo inteiro no alto-falante, ó. Não pegue carona com estranhos, chame o Uber, não aceite transporte ilegal, não sei o quê. Fica tocando esse aviso. Os guris chegaram lá, começaram a querer chamar o Uber. O Uber estava demorando, chegou um senhor do lado deles e ofereceu carona, que levava eles de graça para o hotel. E aí os caras começaram a se olhar, um olhou para o outro, ficaram meio desconfiados, aí ele puxou o celular, mostrou foto da família, da filha e coisas, e os caras disseram assim, não, você tem família, você tem filha, gente boa, vamos entrar no carro. E aí entraram no carro. E aí nós estamos dentro do avião, indo para São Paulo, começa a chegar a mensagem no grupo que os guris estavam dentro de um carro desconhecido, sem conhecer o cara, nunca tinham visto o cara, pegaram e estavam indo para o hotel. E os caras começaram a mandar mensagem para dizer assim, se nós não chegar no hotel, você sabe onde é que nós estamos. E mandaram tipo, localização em tempo real e tal. Diz que o cara levou eles para conhecer a cidade, tipo, saiu da volta do caminho do hotel, mas no final deu tudo certo, o cara era realmente gente boa. Mas não façam isso, se um dia vocês forem para São Paulo, não entrem em casa que vocês não conhecem. Mas no caso dos guris deu tudo certo, o cara era gente boa, ele realmente levou eles para o hotel, não cobrou nada. Ele era de uma religião, eu acho, e daí ele falou um pouco sobre a crença dele e tudo mais, e ele fazia esse trabalho voluntariamente, né? Ele ajudava as pessoas assim, que precisavam e tal, e daí como os guris estavam ali meio perdidos, ele resolveu dar uma mão e levar os guris. Mas assim, ó, até nós desembarcar do avião, o nosso grupo, que era o segundo grupo, a gente pensava assim, meu Deus, essa coisa já chegou em São Paulo causando, já chegou fazendo loucura. Mas é sorte também. É sorte. Agora é um combate flag. Eu vou perguntar, a primeira coisa que me vem na cabeça, você responde. Jogar com chuva ou ressaca? Ressaca. Receber TD ou carinho do adversário? TD. Receber um TD que vai fazer um time campeão e você desclassificado ou carinho do adversário? Difícil. É um carinho do adversário? É. Um carinho do adversário. Juiz apitando errado ou treinador mandando uma jogada que você sabe que não vai dar certo no último tempo, que é a jogada que define se você vai ser classificado ou não? Eu acho que ainda menos pior é o treinador, chamando a jogada errada, porque aí a gente talvez dê um jeito. Mas juiz apitando errado não? Não dá. Mas acontece, são seres humanos. Inclusive, na regional, o primeiro jogo foi com chuva, né? Com chuva. Horrível. E qualquer esporte, na verdade, a galera que pratica esporte, sim, claro, esporte em ar livre, né, aberto, com chuva, futebol americano, enfim, qualquer esporte que é ao ar livre e chove, tira toda a graça dela. E hoje nós temos um treinador, que é o Dragon, um treinador que fazia tempos que não tinha, que era você que passava o treino. Você acha que com o treinamento que ele está fazendo para o pessoal, que é um treino mais puxado, vai melhorar mais ou menos, você acha muito resultado? Vai ter alguma diferença? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, a gente procurou um treinador porque a gente acha isso super importante. Ter alguém ali que nos ajude faz uma diferença muito grande. E ele tem focado muito na parte física, e a gente entende porque, querendo ou não, o nosso esporte é muito físico. Você que faz parte do ataque, por exemplo, você vê que é explosão o tempo inteiro, é velocidade o tempo inteiro. O pessoal da defesa também, questão de deslocamento, de saltos. Então, é necessário ter a parte física. Eu acredito que, nesse primeiro momento, nós estamos saindo exaustos do treino. Mas a tendência é que, conforme forem passando os treinos, aquilo se torne mais natural e a gente fique mais descansado. Então, eu acredito que ele está fazendo o certo e que a gente vai colher bons frutos no futuro. Você acha que futuramente, no futuro próximo, talvez a gente tenha uma banheira de gelo para entrar? Cara, é uma das coisas que a gente tem batido sempre, né?
Mas a maior dificuldade nossa é comprar a beira e como transportá-la, né? Nas malas e coisas. Mas seria uma ideia muito boa, porque realmente a galera, é legal falar isso para a galera que não pratica um esporte em alto rendimento, que hoje em dia a gente pode falar que a gente pratica um esporte praticamente em alto rendimento, a gente joga os maiores campeonatos e tudo mais. O treino é uma coisa. O jogo, cara, ele estressa você, quando eu digo estressa, tipo, fisicamente, né, os músculos e tal, outro nível. Parece que a gente, mesmo que a gente treine, mesmo que a gente se prepare, chega na hora do jogo, o desgaste é muito grande e a gente, às vezes, joga 3 ou 4 partidas num dia. Então, quando chega de noite no hotel, do sábado para o domingo ali, uma banheira de gelo faria uma grande diferença. E hoje você é o presidente do Dragons. Futuramente, quando que você deixa a posição e entra o Rangel como presidente? Na verdade, o mandato normalmente dura 2 anos. Então, possivelmente em 2025, 2026, ainda vão ser eu e o Rangel. Aí, em 2027, é feita uma nova eleição e eu não posso mais assumir, reassumir, né? São sempre 2 anos e depois não pode mais assumir. Também não posso ser vice. E o Rangel, nem se ele quiser sair de vice para presidente, ele pode. Está dentro do estatuto do time. Mas aí, tipo, você não pode assumir no ano. Só naquele ano. Tipo, depois que você quiser. Sim, mas não pretendo. Já deixei bem claro na última vez que eu fui eleito que vai ser meus 2 últimos anos, porque eu já fui presidente por 6 anos com esse daqui que vai. Já fui 4 anos, no meu 5º ano como presidente já do time. E demanda muito. É sempre uma responsabilidade a mais, né? E agora, quanto mais o time cresce, mais demanda tem, mais complicado é. E querendo ou não ser presidente e ao mesmo tempo ser jogador, é estressante. Talvez um dia, daqui a uns bons anos, quando eu me aposentar, talvez eu voltaria a ser presidente, mas agora, nesse momento, enquanto eu continuar sendo jogador, esses 2 anos e chega para mim. Mas aí, tipo, você, mesmo não jogando, você pode assumir cargos na presidência. Sim. Seria ideal. Seria o bom ter um presidente que não jogasse, porque daí ele conseguiria focar só nessa parte, né? Porque senão, querendo ou não, eu tenho que me preocupar com a parte fora do time, fora de campo, vamos dizer assim, e tenho que me preocupar com a parte de campo também, que é jogar. E se você mandasse uma mensagem agora no grupo falando que foi desclassificado para a Taça Brasil, o que você acha que acreditaria? Cara, eu acho que os mais novos, tipo um Pedrinho da vida, um Catatal, eu acho que esses aí talvez acreditariam. Eu acho que os mais antigos, vamos dizer assim, ficariam revoltados. Talvez me xingariam muito no grupo. Mas eu acho que os mais novos são mais fáceis de cair no bait. Os mais velhos acho que não acreditariam tão fácil. Teria que dar uma. E o nosso último quadro seria com a participação do nosso amigo Rangel, mas ele, por quesito de agenda, não pôde. Então agora vocês, eu vejo muito quando nós estamos no intervalo, tipo, escolhendo jogada, do nada vocês começam a dar umas dançadinhas, você, Pedro Lamy. Então, focando nisso, nós temos o quadro Responde o Dança da Lambada. Uma pergunta, se você não souber a resposta, você tem que dançar uma lambadinha. Se você souber, aí você responde. Preparado? Qual número eu não estou pensando? 9. Bah, que pena. Eu tava pensando no 9. Assim que você conversou com a namorada nas festas? Não. Como que é o José Mainardi nas festas? A verdade é que eu posso contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu fui numa festa. A galera não sabe isso, mas assim, como eu trabalho como professor de educação física, cara, eu trabalho com grito e barulho todo dia. Então, quando eu chego no final de semana, meu negócio é ficar em casa e não sair, não ver ninguém, não escutar ninguém, não gosto de festa. Qual a capital do Nepal?
Ah, eu sabia, hein? Mas não vou te responder agora, mas eu sabia, hein? Que eu sou bom de geografia. Ó, Então, se eu soubesse a capital do Nepal. Quanto é 1050 vezes 100 menos 35 mais 80 vezes 345? nossa! Posso chutar qualquer número? Pode. 70, tem a resposta aí? 72.150. Bah, não tem a resposta, então Ah! Angel e Josias receberam uma proposta de 10 mil reais para jogar no grupo. Deixaria aí ou faria uma contraproposta? Cara, eu deixaria aí. Eu deixaria aí porque eu acho que seria ruim pro time, mas eu acredito neles, né? Então, se fosse o melhor para eles, eu deixaria aí. Você acha que eles... Cara, se fosse para receber isso, Não, nós somos todos, no caso, de 5 mil para cada. mas de uma vez só, Uma vez só. eu acho que talvez eles iriam. Não para sempre, né? Mas para jogar um campeonato, 2 anos no máximo, eu acho que talvez eles iriam. Porque é um dinheiro, né? 1 milhão na tua mão, chegassem para você e falassem, faça o Dragons perder. Não. Não. Aí não. Aí não existe. Eu acho que fazer o Dragons perder por dinheiro Não faz sentido. não faz sentido. E esse foi o episódio de hoje com o nosso amado Josias. Josias não, Josias. Josias tá falando em mim. Uma alongadinha para encerrar, então. Vai.